Qual é o segundo conceito, então? A segunda ideia que o apóstolo revela que demonstra uma verdadeira comunhão. Essa ideia está contida no verso de número 7 e verso de número 8. É a questão da presença no coração. Paulo passa para um nível muito mais profundo agora. Porque é possível nós lembrarmos de pessoas sem amarmos essas pessoas, sem que essas pessoas estejam de fato em nossos corações. Mas olhem só o que Paulo diz, verso de número 7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque é que eu sinto alegria? Porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. É interessante olhar esse termo, essa expressão que o apóstolo utiliza aqui no verso de número 7. Todos vós. Paulo repete essa expressão em toda a carta de Filipenses por cerca de 9 vezes. Paulo quer deixar bem claro que o seu sentimento não é um sentimento apenas para algumas pessoas. E como veremos, e como também já sabemos, Paulo não tinha 100% de aceitação também na igreja. Paulo sempre tinha um ou outro que não concordava com seu ministério. Mas Paulo está falando, o meu sentimento acerca de todos vós é esse. Como é importante isso. Não fazer discriminação de pessoas. Como é importante entender que Deus nos chamou para amar e ter comunhão com todos os irmãos. Olhem o verso 7. Paulo lembra dos irmãos em todo o tempo. Ele fala que no coração deles estava os irmãos. Ele trazia os irmãos, retinha os irmãos no coração. E é interessante esse verbo reter, porque reter significa segurar algo que pode escapar. Sentimentos em relação a outras pessoas são facilmente mudados, porque ninguém é perfeito. É fácil uma pessoa que amamos hoje nos magoar e sentirmos certo receio para confiar de novo. Mas Paulo está falando, eu retenho vocês no meu coração. É bem verdade que alguns querem sair correndo do meu coração. É bem verdade que as ações de alguns são ações que deveriam, eu já deveria ter aberto a porta e retirado, mas eu continuo retendo vocês, todos vocês no meu coração. Como é importante isso, reter os irmãos no nosso coração. O apóstolo demonstra então que esse amor, quando amamos as pessoas, oramos por elas como se nós estivéssemos orando por nós mesmos. Sabe aquela oração bem genérica que nós às vezes fazemos? Senhor, abençoe as irmãs do círculo de oração. Que oração mais, deixa eu usar um termo bem atual, que oração mais meia boca, né? Senhor, abençoe os jovens da igreja. Que amor, né? Porque oração, quando nós fazemos para nós fazemos assim: Senhor, me abençoe. Fechei a conta, vou dormir. Não é assim que a gente ora por nós. A gente gosta de dar os detalhes para Deus. Senhor, lá no meu serviço, sabe fulano? E a gente gosta de contar essas histórias para o Senhor. Sabe, Jesus, aquele carro que eu quero comprar, e a gente fala a marca e tudo mais. Ah, Jesus, sabe aquela minha dívida? E a gente fala o valor. A gente põe até os centavos.
Mas quando é para os outros, a gente tem a tendência de ser muito superficial nas orações. Paulo daqui a pouco vai nos mostrar que quando amamos de verdade, oramos pelos irmãos como se nós estivéssemos orando por nós mesmos. Mas a pergunta é lógica: pastor, eu não sei do que o meu irmão precisa. Opa, você talvez não saiba exatamente o que ele esteja passando, mas as necessidades que você tem de comida, bebida, conforto, emprego, pagar dívida, são as mesmas necessidades que qualquer um de nós aqui temos. Então, quando for orar pelo seu irmão, ore como se fosse por você. No versículo de número 8, Paulo diz que os irmãos estavam no seu coração e ele sentia saudade dos irmãos. Olha o que ele diz: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Essa expressão, na entranhável afeição de Jesus Cristo, que em algumas versões está em a terna misericórdia de Jesus Cristo, não se trata do amor de Paulo pelos irmãos por meio de Jesus. O que Paulo está querendo dizer não é essa frase: eu tenho saudades de vocês, vocês estão no meu coração, eu amo tanto vocês por meio da misericórdia de Jesus. Não é isso que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer justamente o contrário. Se trata do amor de Jesus Cristo transmitido aos irmãos por meio de Paulo. Paulo revela um conceito extremamente importante. É o amor de Jesus nas nossas vidas, amando os outros irmãos. Não o nosso amor por meio de Jesus, mas o amor de Jesus por meio de nós. É isso que Paulo está querendo dizer. Nos faz lembrar de Romanos 5,5. Lembram do que está escrito lá? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, quando amamos alguém em Cristo Jesus, é o amor de Deus por essa pessoa manifestado por meio de nós. É muito importante entender isso, porque isso nos fará entender, desculpem a redundância, a razão pela qual devemos amar alguém mesmo quando alguém nos odeia. Não é o meu amor pelos irmãos, é o amor de Cristo por meio de mim, amando os irmãos. Por isso que tudo que eu faço, toda demonstração de amor, tem que ser como se fosse Jesus Cristo. Deus está fazendo com que o caráter de Jesus Cristo seja forjado em nós, a fim de que, mesmo contra a nossa vontade, nós possamos amar as pessoas pelo amor de Deus em nós. Esse amor é quem nos convence. É esse amor que faz com que todo o nosso desejo de vingança seja deixado de lado, a fim de demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. É só a graça de Deus que faz isso. Por isso que nós precisamos de um milagre hoje nas nossas vidas. O que nós precisamos é deixar esse amor de Deus fluir em nós. Caminhando para a última ideia, o terceiro conceito que Paulo explica, o termo comunhão, que é do versículo 9 ao versículo de número 11.
O apóstolo vai mostrar agora a presença dos irmãos nas orações dele. Paulo tinha se alegrado então quando lembra dos irmãos. Tinha os irmãos no seu coração, revelando o princípio primordial da verdadeira comunhão, que é a oração uns pelos outros. Agora é interessante lembrar de que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, você já deve ter lido isso, se eu não me engano em Êxodo ou é 15 ou é 28, aquela roupa que o sumo sacerdote trazia no seu peito, que tinha 12 pedras, e em cada uma dessas pedras estava o nome de uma tribo de Israel. Toda vez que o sumo sacerdote ia clamar a Deus pelo povo, ele olhava para o seu peito e lembrava exatamente de cada uma das tribos de Israel. Paulo, assim como esse sacerdote que lembrava de cada uma das tribos, Paulo se lembra também de cada um dos irmãos, de todos os irmãos em suas orações. Mas agora Paulo vai demonstrar exatamente o que é que ele pedia. Quando ele dobrava o joelho, lembrava dos irmãos e sentia todo esse amor por meio de saudade e tudo mais pelos irmãos, o que é que ele pedia a Deus em favor do povo? O primeiro pedido está no versículo de número 9. Ele pede que o amor aumente. Olha só o que ele diz: e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em conhecimento e em todo discernimento. Essa é a palavra que aparece lá no texto e em algumas versões. Paulo pede então que o amor dos irmãos em Filipos aumente a cada dia. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo por maturidade, crescimento. Essa é a oração do apóstolo. É preciso crescer. É preciso deixar as coisas de criança de lado. É preciso saber discernir as coisas. É óbvio que a primeira coisa que o apóstolo teria que pedir no sentido de crescimento era o amor, porque se o amor cristão for efetivo na vida de cada irmão e de cada irmã, o restante é consequência. Entretanto, o amor cristão não é cego, porque Paulo diz: eu peço para que o amor de vocês aumente, mas em conhecimento e em discernimento. Nós não amamos as pessoas cegamente. Deus não chama nenhum cristão para amar tolamente, cegamente. Quem ama não é conivente com o pecado dos outros. A propósito, quando corrigimos alguém que está no erro, isso é uma demonstração de amor. Quando um pai disciplina um filho, o faz porque o ama, porque sabe que se o filho continuar no erro, estará fadado ao fracasso.